O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje um dia maravilhoso, porque vivemos, trabalhamos, construímos, estamos celebrando a Santa Eucaristia, entregando a nossa jornada ao Pai, do qual tudo recebemos: a existência, a vida, o ar que respiramos, o sangue que circula em nosso organismo, do qual recebemos o dom da fé, pela qual perseveramos em nossa caminhada de filhos e filhas de Deus. A Eucaristia é, portanto, o início da nossa atividade, assim como marca o fim da nossa atividade. Por isso, que bom podermos estar reunidos aqui no Santuário da Virgem de Nazaré, e é bom podermos estar em comunhão com tantos irmãos e irmãs nossos que acompanham a nossa transmissão. Olhem só, vamos hoje apenas referir as retransmissoras do Pará: Abaetetuba, Alenquer, Altamira, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapeaçu, Itaituba, Marapanim, Nova Timbuteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, Salinópolis, Santa Maria do Pará, Santarém, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Tailândia, Tucuruí, Vigia, Viseu, Capitão Poço. Portanto, as retransmissoras que levam a tantos irmãos e irmãs a Santa Missa aqui do Santuário da Virgem de Nazaré. Hoje nós estamos comemorando São Bento de Núrcia, cidade natal. Tive a oportunidade de, ainda como seminarista, estudante barnabita, visitar, pois, a Basílica de São Bento em Núrcia, assim como o grande convento, a abadia de Monte Cassino. Ambas cidades ficam
nos arrabaldes próximos de Roma, aonde então viveu, nasceu São Bento, Núrcia, e onde ele escreveu, pois, as regras, ou a regra condutora da ordem religiosa que o seu carisma, inspirado por Deus, deu início. E esta regra tornou-se muito conhecida, muito copiada, inspiradora de tantas outras, assim como da espiritualidade cristã. E ela se reduz no seu conteúdo, no seu objetivo, num moto, numa frasezinha composta de duas palavras: ora et labora. Em português quer dizer reza e trabalha. São Bento trouxe, portanto, através deste lema, um equilíbrio para a vida do homem e da mulher. Qualquer estágio de vida que vivamos ou escolhemos para viver, seja para os consagrados, e ele lidava especialmente com os religiosos, as religiosas, portanto, beneditinos, beneditinas, que herdaram esse nome do nome dele, Bento, como também serve para os leigos e as leigas de todos os tempos, para religiosos e para os leigos. Reze e trabalha. Ele chegou a esta conclusão depois que a experiência da vida dos chamados padres do deserto prevaricou. Aquilo que inicialmente tinha sido uma intuição muito boa de Santo Antão e de outros, acabou levando-os, pois, à preguiça, ao desânimo, a um modo de viver assim, já perdendo o entusiasmo do que inicialmente foi uma escolha de vida revolucionária, deixarem as cidades, os seus afazeres, para irem viver como eremitas no deserto, recolhidos em algum lugar ermo, de onde vêm eremitas. Mas, como toda instituição humana, se não é azeitada pelo cuidado e pela graça, acaba levando a gente para o desleixo, para uma vida assim, preguiçosa, até desdenhando, quem sabe, das coisas materiais, da vida da cidade, da vida mundana, mas nos conduzindo assim para uma vida sem sentido, sem significado, onde então acabavam se tornando mais preguiçosos do que outra coisa. É então que surge a intuição beneditina. O Espírito Santo suscita São Bento para trazer aquilo que foi, digamos, uma divisão de águas. E por isso o moto: reza e trabalha. Porque quem porventura quer só rezar, acaba no desleixo, acaba na preguiça. Do mesmo modo como quem também só quer trabalhar, acaba perdendo a fonte inspiradora do espírito, acaba perdendo a espiritualidade, torna-se um materialista. Donde então a intuição do Bento, o equilíbrio: reza e trabalha e reza. Um trabalho que pode não ser o trabalho manual, de capinar, de cuidar das coisas, carregando peso, mas pode ser também o trabalho da pregação, que pode ser o trabalho do ensino,
que pode ser o trabalho da cópia, que pode ser o trabalho, então, da oração, onde, então, rezar recebeu o nome de ofício divino, porque era, então, uma função. Rezar é uma função. Rezar é também uma espécie de trabalho. A própria oração se torna um trabalho. Mas tem também a parte concreta para então se poder ocupar bem a mente da gente e nos afazeres que são necessários para a vida do convento, para a vida da casa da gente, enfim, ocupar-nos. Essa a proposta do São Bento, que trouxe para os consagrados um equilíbrio, conforme, pois, a proposta do apóstolo São Paulo, que já tinha dito naquela época, né? Olha, quem não trabalha não deve comer. Se o fulano não quiser trabalhar, corta a boia dele, porque então quem não trabalha não merece a alimentação, dizia ele. Isso, meus irmãos e irmãs, nos traz uma escola de espiritualidade. Rezar e trabalhar, não só para os consagrados, porque então, como era que se organizava aqueles mosteiros cheios de monges, de monjas, como se disciplinava, a orientação era ocupá-los, pois, com a oração e o trabalho. Um trabalho ritmado pela oração. A vida do convento era ritmado, pois, pela interrupção do trabalho para se rezar, donde então a divisão da liturgia das horas, como o próprio nome diz, nas várias horas, com as horas grandes, que eram as laudes e as vésperas, com as horas intermédias, terça, sexta, nona e as completas à noite, antes de dormirem. E isso ao som do sino da capela da abadia. A cada 15 minutos tocava o sino, que era para o que estivesse na roça, cuidando dos bois, dos porcos, cuidando da horta, copiando os livros na biblioteca. Então, elevasse a mente a Deus. Lembrasse, o toque do sino era para fazer isto, né? Lembrar de que você não é apenas um homo fabris, uma pessoa que faz, mas é também um homo orans, homem que reza, que eleva sua mente a Deus. Isto serve para nós ainda hoje. Grande desafio da vida da pessoa religiosa, seja dos consagrados, dos sacerdotes, como dos leigos, pessoas que buscam viver a fé, é não ter tempo para rezar. E até causa grande alegria ver a nossa Basílica Santuário aqui cheia, e também muitos que vêm todos os dias, muitos que vêm do trabalho, que vêm regularmente, encontram, pois, o tempo para rezar. Grande desafio é este. Ou a tentação de a gente estar sempre fazendo, também nós religiosos, fazendo as coisas e deixar de lado o cultivo da vida interior. E é por isso que então a gente tem que interromper algumas vezes um trabalho para podermos nos dedicar então à oração. Porque saco vazio não fica de pé, e o saco, quando está repleto, ele pode até assim, se vergar um pouquinho, mas ele não arria, porque está cheio. Assim é quem cultiva o espírito. Também pode deparar-se com as situações difíceis, complicadas da vida, mas não se abate completamente. Queremos, pois, agradecer a Deus, nosso Pai, que ainda hoje nos inspira através do seu grande servo Bento. Tem também o lado, assim, digamos, mais devocional do São Bento, de lidar, de lutar
com o mal, com os espíritos, isso é uma consequência da sua vida, do modo como serviu a Deus, do modo como viveu o Evangelho, do modo como trabalhou pelo bem da humanidade, porque com o trabalho dos monges, dirigidos pelo santo e pela regra, ele reconstruiu a Europa, de modo que São Bento é o grande padroeiro da Europa, o reconstrutor da Europa, assim ele é conhecido. Pelo trabalho, então, das obras que fez de aterro, de saneamento, não é? Das áreas muito paludosas, como também pela cultura que os seus mosteiros soube preservar, a cultura do Ocidente, e muitas também do que tinham vindos do Oriente. E soube assim sustentar a Igreja, sustentar a Europa inteira durante, pois, as invasões dos bárbaros. De modo que então São Bento é considerado um dos grandes patronos da Europa e da civilização ocidental também por isto. Soube trabalhar e promover a integração dos bárbaros, pois, com a cultura, a vida, a doutrina cristã. Vamos, meus irmãos e irmãs, nos colocar sob o patrocínio de um tão grande homem suscitado com a força do Espírito do Senhor. Vamos fazer um instante de silêncio.